Então, como coordenadora do Cine Jung, eu tenho o prazer de chamar, é com alegria que eu chamo a Liliana Waba para vir conversar comigo sobre o filme Hamnet antes de Hamlet. A Liliana é minha colega na SBPA e na IAPA, é doutora professora da PUC São Paulo e é membro da Academia Paulista de Psicologia. Hamlet e Hamnet. Então, foram vários os filmes, vários, os filmes sobre o trabalho do Shakespeare sobre a peça Hamlet. Então, a gente pega esses dois. Parece que o de 1948 foi o primeiro, e ele foi produzido, inclusive o roteiro, e o ator foi o Laurence Olivier. E ele ganhou dois Oscars por esse filme, o de melhor filme e de melhor ator. Isso foi em 48. E agora, em 2025, aqui está 2026, quando ele foi lançado no Brasil, né? Mas ele foi feito, lançado em 2025. Aí é de Hamlet, aí o título é Hamlet antes de Hamlet. E é desse filme que nós vamos falar mais. Esse é o teatro que existe em Londres, que é uma cópia fiel do teatro onde o Shakespeare apresentava as peças dele. Não dá para acreditar muito nisso, né? Mas dizem que é a cópia fiel, então tá bom. Por que eu não acredito? Porque, gente, foi em 1500 e tanto, né? Como é que se sabe como é que era aquele teatro? Não tinha fotografia nem nada, mas dizem que é a cópia fiel, vamos acreditar. Ser ou não ser? Eis a questão. Que é mais nobre para o espírito? Sofrer os dardos e setas de um ultrajante fado ou tomar armas contra um mar de calamidades para pôr-lhes fim resistindo? Morrer. Dormir. Nada mais. E com o sono, dizem, terminamos o pesar do coração e os 1000 naturais conflitos que constituem a herança da carne. Que fim poderia ser mais devotamente desejado? Morrer. Dormir. Dormir. Talvez sonhar. Sim, eis aí a dificuldade. Porque é forçoso que nos detenhamos a considerar que sonhos possam sobrevir durante o sono da morte, quando nos tenhamos libertado do torvelinho da vida. Aí está a reflexão que torna uma calamidade a vida assim, tão longa. Liliana, eu te faço a primeira pergunta em Sim, relação a esse filme. Quais são as consequências do patriarcado? O que é o patriarcado? E quais são as consequências dele no homem? bom, nós temos uma longa história de patriarcado. Já em Hamlet do Shakespeare, fica muito clara essa dicotomia honra versus amor. A jovem Ofélia, que é a moça, a mulher que está indo para a vida, uma virgem, uma jovenzinha, ela é sacrificada e se suicida. O excesso de dominação, de poder, as conquistas, a vingança, a paranoia do assassino que teme ser assassinado. Isso é o Cláudio que matou o irmão e ele, por sua vez, vai ter, claro que pensamentos paranoicos, porque poderá ser assassinado por sua vez. Importante também destacar na peça a mulher. Em Hamlet, a rainha Gertrude, que é a mãe dele, tem um caráter ambíguo. Apesar de rainha com todo o poder, ela é passiva. Já Agnes, no nosso filme, ganha protagonismo. Estamos no patriarcado, claro, mas nós vemos que a diretora quis dar um tom de que alguma mudança está se fazendo.
ainda com todas as dores e doenças do patriarcado. Jung mostrava a vontade desvinculada, dissociada da natureza, seja ela interna ou externa. A lei do pai se distancia da natureza, que fica relegada somente à mulher. Decorre dali que o homem não tem corpo, só tem um falo conquistador. São as problemáticas da ecologia atuais, os desgovernos predatórios. Uma frase de Hamlet, no ato 1, cena 5, se refere a um tempo desjuntado. O tempo, citando, está fora das juntas, ó espírito amaldiçoado. Guimarães escreve: o mundo nas juntas se desgovernou. É o que nós estamos vendo hoje em dia com essas dores, doenças, guerras patriarcais. E te pergunto, Glória, como que você entende esse patriarcado na passagem de Hamlet a Hamnet? Nós precisamos de um pai, mas um pai casado com a mãe. Um pai que consiga fazer um conúcio masculino com ordem e feminino com natureza e amor. Mas ainda vemos que no filme, no segundo filme de Hamlet, antes de Hamlet, o William tem um pai agressivo, abusivo e castrador, que ele consegue, que nem Cronos, ele consegue cortar os testículos desse pai e dizer: agora que o homem aqui sou eu, você não me bate mais. Ele consegue destronar esse pai dele, esse pai abusivo. E ele, como pai para o seu filho, ele não é um pai abusivo, porém, o que ele faz? Ele abusa, sim, quando ele coloca, ele tem amor pelo filho, mas ele prepara o filho para ser forte e para receber o bastão do patriarcado, para receber o bastão do pai. Então, ele abusa do filho criança, né, a ponto que o menino segue, depois que ele vai embora, seguindo a ânima criativa dele. O menino fica encarregado de proteger a família, de ser o homem da casa, e ele fica doente, protegendo a irmã. No filme é assim, no filme ele retira a doença da irmã para ele, porque ele não pode permitir que ela morra, porque ele está no lugar de protegê-la, de proteger a mãe, de proteger as irmãs. E ele, então, se toma como o protetor da família e se sacrifica e morre no lugar dela. É a força do pai abusivo William à sua criança, ao seu menino, que ficou no lugar dele. Então, Liliana, a família. Como é que você vê, Liliana, a formação dessa família no filme? Então, Glória já trouxe elementos importantes que vinculam a família, que é uma família considerada uma família patriarcal. E o que é uma família patriarcal? É uma família em que os papéis estruturais do homem e da mulher estão muito demarcados, de acordo com princípios que são do domínio do pai. Entretanto, cada família vai carregar a sua história. Como Glória já mostrou, William tem o pai rígido, dominador e violento. O que é interessante que nós vemos na clínica são esses complexos transgeracionais. William é um pai amoroso. Ele quer ser diferente do pai dele, que era extremamente violento, como a Glória disse, que batia nele, até que ele
já é um jovem, um adolescente forte e detém o pai. Ele procura, então, ser um pai amoroso e diferente do pai com o filho, e de fato ele é. Mas, como Glória mostrou, ao lhe delegar uma carga de homem a um E menino, você é um homem cuidador. A polaridade puer senex se inverte e vai dar todas as consequências. Por sua vez, nessa família, Agnes perdeu a mãe que amava e viveu com o irmão e com uma cunhada fria que a critica, apesar de ter uma boa relação com o irmão. Esses pais, pai e mãe, são amorosos, cada um procura compensar suas perdas e angústias originárias. Os filhos vão receber as projeções da mãe a vulnerabilidade e de resistência à violência pelo pai. Com respeito à mãe, a relação com a mãe, em Hamlet, nós temos realmente um modelo clássico patriarcal incestuoso, em que o filho é fusionado com a mãe passiva, que se casou com o assassino, que é o tio, irmão do pai, aprisionando o filho em um sentimento incestuoso. Já em Hamnet, Agnes é uma mãe dedicada que preza pela autonomia dos filhos e respeito à sua individualidade. Isso é o contrário da fusão incestuosa. Portanto, há uma evolução dessa família, que seria certamente uma família disfuncional em Hamlet. Em Hamlet, não é uma família disfuncional, mas ela tem sua carga de sofrimento e de tragédia. E Glória, o que você acha das aspirações dessa dupla para formar uma família? O que levou eles a querer ter uma família? Eu vi o William como um jovem, meio deslocado do lugar onde ele vivia, um professor meio desatento, ele dava aula do vilarejo dele para as crianças, e buscando pela Agnes. Por que eu via que ele buscava pela Agnes? Porque ela representava para ele algo completamente diferente, né? Algo que vinha da terra, da natureza. Agnes era bem colocada no seu espaço. Ela compensava a ferida dela de falta de mãe, se entregando na natureza, na mãe natureza. E se dava muito bem, ela e era igual uma árvore, era igual uma planta, era um ser vivo e ligado à terra, ligada ao vento, às flores, às folhagens, ao ar, aos animais, aos pássaros. Ela tinha uma relação com os pássaros. E ele se encantou com aquela perspectiva, né? E ambos se encantaram. Eu não sei bem o que ela viu nele. Ele recebeu ela com carinho e ela se entregou a esse carinho, né? E aí os dois resolveram se casar e constituir uma família. O que ela sentiu nele, porque ela quis ele, eu não percebi bem. Eu percebi muito bem o que ele procurou nela, o que ele via nela para ele, a falta que ele tinha de mãe, de natureza, ele encontrou nela esse lugar, né? Ela deve ter visto nele um esteio, talvez, né? E os filhos, muito ali, muito confiantes no amor dos pais. Eu vejo a mais velha muito querendo se espelhar na mãe, o menino querendo agradar o pai, sendo agradado pelo pai, querendo compensar, agradando ele, e a menorzinha, a gêmea do menino, né? Eu senti mais frágil, por isso que eu falei menorzinha, porque
Ela é menorzinha em relação à irmã, mas não a ele, eram gêmeos, né? E ela é mais frágil, porque ela meio que não tinha lugar, né? A menina mais velha se identificava com a mãe, o irmão era o preferido do pai, e ela meio que não tinha muito lugar, ela era mais frágil. Foi isso que eu vi. Sacrifício, sacrifício e autorrealização. Liliana, qual é o símbolo do sacrifício? É, antes disso, talvez, o que é que ela viu nele, né? Que nós É, vamos discutir. Ela viu nele o falcão, o que voa, Falcão, o que vai. do voo que alça voo, né? O falcão, o É isso aí. espírito, né? Ela viu nele essa criatividade, puxando, mas eu vou falar Que disso. lindo. Então, Isso aí. eu acho que o sacrifício. William vai sacrificar a família que ama, e principalmente sua mulher, para poder se entregar à sua criatividade. Em busca da autorrealização, sentirá a culpa pelo abandono e depois a culpa trágica, dramática, pela morte do filho. Então, como nós falamos, a culpa porque esse menino assumiu a demanda da ausência do pai. É o homenzinho que ia substituir o pai, que morreu salvando a irmã, deixando todos culpados. E a arte sublima essa dor do irreparável. Agnes sacrifica sua condição de esposa e encontra a autorrealização, eu acho, como mãe, entregue ao cuidado dos filhos. Depois nós vamos comentar um pouco o que seria essa realização de cada um. E você, Glória, como que você vê isso? Eu vejo muito bem o sacrifício de Agnes. Ela tinha capacidade de amar. Ela era capaz de olhar para o companheiro dela e ver as necessidades dele. Ela via a angústia dele, de não conseguir escrever o que ele queria, o que tinha dentro dele para expressar. E a impaciência dele. Então ela dizia: ele tem que ir para Londres, ele tem que ir para Londres. Aqui ele não pode ficar, aqui é pequeno para ele. Ela percebia, ele tem que ir para a cidade, ele tem que ir para um grande centro. E ela incentivou que ele fosse. Ela sacrificou a presença do companheiro ao lado dela, junto da família, para que deixar ele embora, deixar ele seguir o caminho dele. E ele foi. Ele foi seguindo a ânima dele no aspecto da criatividade. Eu vejo um enorme sacrifício dela. E isso está bem marcado no filme, né? Mais tarde a gente vai ver a realização, o que, que aconteceu depois da realização desse sacrifício. A hora do luto, né? Da perda, da morte do menino. Fale desse luto, Liliana. Pois é, essa que tantas pessoas choravam no cinema, não é? O filme é pungente, retratando a maior dor que pode existir, a perda de um filho. Então, ele mostra esses estados do enlutado de modo visceral e emotivo. O terrível vazio, a perda, o dilaceramento, o que fica sem a presença do outro querido, a culpa de não ter podido cuidar, proteger, nossa tremenda impotência, revolta e depressão, uma raiva que não se tranquiliza, pois apesar de querer atribuir culpa ao outro, sabe que não há onde dirigi-la, uma dor latente que lhe tira o amor pela vida, que sempre foi tão forte em Agnes. Ela vive em um mundo de sombras, mas diferentemente de Hamlet, da peça, o luto não é pelo pai, é de uma mãe que não encontra nenhum ato possível de sustentação. Por meio da obra teatral, ela entenderá que se homenageia o filho,
que perdura na vida deles. Nesse momento, se une a natureza e, de alguma forma, o espírito transmutado. Entretanto, é claro, a dor não se apaga, mas é como se ela, de alguma forma, se integrasse a uma totalidade, ocupando seu devido lugar. E você, Glória, como você viu a vivência da morte desse filho? Para Agnes foi como se ela tivesse quebrado o ninho que ela protegia tão bem. E ela estava que a fazia muito feliz e completa. Ela é uma mãe com três filhos, queridos, amados, cuidados. E ele escapa dela. E ela entra em desespero e depressão e se sentindo assim ineficaz de não ter conseguido reter ele. Ela dizia: "Não, fica comigo, fica comigo". E ele vai embora. Ela não consegue fazer com que ele fique. Isso deixa ela desnorteada, arrasada, esvaziada da sua alegria, da sua motivação de viver, né? E ela, e ela fica com raiva, muita raiva dele. Como se a ausência dele tivesse provocado aquela perda. E raiva dela de ter deixado ele partir. Ela ficou tomada pela raiva e pela depressão. É um momento muito forte do filme, muito triste, né? Uma dor dessa é uma ferida que se leva a vida inteira, né? Processo criativo. Eliana, fala sobre o processo criativo desses personagens. O processo criativo começa com Shakespeare, com os atores, Laurence Olivier e tantos outros que fizeram papéis. Agora não vou falar porque vou me enganar nos nomes, mas desse conjunto de arte cinematográfica e da diretora que ela trouxe uma releitura sob o ponto de vista de uma mulher. Falando dos personagens, William vai ter momentos depressivos, como a Glória mostrou, ele se sente tolhido e aspira a ampliar os contatos, ir num lugar menos provinciano. Ele busca estímulos para a sua criatividade. Ele escreve, mas ainda não achou seu estilo. Vai em busca de seu rumo, sua meta, que o impelem a abandonar a família que ama. Nós entendemos bem o processo criativo dele, não é? E às vezes tanto dos homens, os homens artistas, as mulheres em segundo plano, mas acho que ele sim sacrificou um amor por ela e o amor pelos filhos, mas ele foi, na- coroou o processo criativo. A pergunta é, será que Agnes tolheu sobre o processo criativo? Ela se anulou para sustentar a genialidade dele? Seria uma leitura tradicional. Eu acho superficial, porque ela se realiza na maternagem, exerce uma criatividade pedagógica, não é só natural. Ela é intrinsecamente uma alquimista, conhece as ervas, os segredos da natureza que aprendeu com a mãe. É uma terapeuta, porque ela conhece as necessidades dele melhor do que ele próprio. Eu acho que ela se paralisou pela dor, pela trágica morte de seu filho criança. Ah, não sabemos como que, podemos fazer uma imaginação de como que continuaria. Mas fica essa pergunta: a criatividade de Agnes, que tipo de processo criativo é o dela, não é? Que peculiaridades ele tem? E eu te pergunto, Glória, agora, esse ser ou não ser do filme,
e da obra. Como que você vê? Transposto ao filme agora, né? Ser ou não ser, eis a questão. Voltando ao poema. O que é o processo de individuação? O processo de individuação é se chegar ao máximo que se pode, que se consegue, ao que se é, ao que se é. A maioria das pessoas não consegue. Muitos conseguem uma parte. E eu acredito que o William e a Agnes ambos conseguiram uma parte do seu processo de individuação, que é a criatividade. Né? O bonito do filme foi que, no final, a mãe adotiva, a tal da bruxa, da mãe má, entrega para Agnes o anúncio da peça de teatro. E ela vai com o irmão acompanhante. Quer dizer, nesse momento em que a mãe adotiva entrega para ela o passaporte, né, para ela ir assistir a peça, ela tem mãe. A Agnes finalmente tem mãe. Ela foi a mãe boa. A mãe má se transforma na mãe boa e diga: vai ver o que aconteceu com o teu sacrifício. O que aconteceu a partir do teu sacrifício? A partir da ida de William para Londres. Vai ver. E ela vai. E na peça é muito bonito que a gente vê a expressão do rosto dela de depressão, a depressão indo embora. E ela se abrindo, o olhar se abrindo, ela se abrindo no sorriso para ver aquilo tudo acontecendo. E ela, no final, ela berra: Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Várias vezes ela berra. Por quê? Porque ela diz, ela quer que ele veja que sem ela nada daquilo ali teria acontecido. É muito bonito esse final. É muito lindo. Ela percebe a participação dela verdadeira nesse caminho de vida e na criatividade dele, que é a dela. Aí houve eles se fundiram numa realização. Conúncio. Fale sobre o conúncio, Liliana. Eu acho que eu já falei, né? Na minha parte. É, vamos ver alguns aspectos, não é? Você falou do encontro dos dois. É só uma observação para a gente retomar. Essa mãe adotiva, na realidade, é a cunhada, mas ela exerce um papel de mãe, porque Sim, ela exerce o papel da mãe que não a compreendeu, não é? E é, realmente a Glória percebeu bem que eu tinha me escapado, que quem entrega o convite da peça é essa mulher, né? Que fez é, parte dessa vida familiar sempre de uma forma, digamos, hostil. A mãe do William também é hostil no começo e depois dos partos ela se torna mais próxima. Então tem uma transformação nessas mulheres maternas também ali, que eu acho que é a irradiação do amor da Agnes. Mas indo para o conjúncio, não é? Então, este casal parcialmente retrata a visão clássica de Jung, Eros e Logos, que hoje em dia está sendo tão discutido, não é? Ele projeta a ânima nela e ela projeta o ânimos nele. Ela é uma natureza viva, a alma. Ele é o espírito que cria. Como dinâmica de casal, ela é dedicada a filhos, à família, aos cuidados. Ele é aquele que levanta os voos, é tocado pelo dom da escrita e do teatro. Internamente, agora, ela tem, entretanto, um espírito de falcão que vê ao longe, percebe o que ele precisa. Ele tem os amolecimentos e humores noturnos, descrição da ânima de Jung. Nesse sentido,
apesar de Hillman questionar que ânima e ânimo se desenvolvam, são o que são em cada momento. Mas digamos que eu acho que ela tem um ânimos, o inconsciente, mais talvez amadurecido, com perdão da palavra amadurecer aí no Hillman, do que ele, porque ele está na visão clássica dos humores, da tristeza, eu não sirvo, eu não escrevo, aqui é tudo que o Jung descreve. E ela, eu acho que ela tem o espírito de Falcão. Essa polaridade natureza e conhecimento se encontra em Agnes, mostrando uma conjunção de corpo e espírito. Ela tem uma integração plena e profunda, claro, com a natureza. E esse polo espiritual do alcance do voo do falcão, que ela dome- domestica para voar, falcão não se domestica, mas se ensina, enfim, se aproxima do humano, está presente nessa força de mulher. Esse falcão que ascende ao plano superior ao morrer. A compreensão de Agnes da necessidade do marido, ao meu ver, se dá justamente porque ela tem essa conexão. Então, lembrando que conjúncio é uma conexão interna, em que se faz uma união com aquilo que está no nosso inconsciente, que geralmente mostra outras polaridades. E, Glória, o final do filme, você falou um pouco, não é? Eu estou pensando aqui agora que esse tipo de casal, né, quando o homem assume esse lugar de Logos e a mulher assume o lugar de Eros, essa divisão, né, que é tão conhecida, é tão comum, né, em que ela fica encarregada de uma determinada de sentir e ele de pensar e agir, né? Isso é tão comum. Hoje em dia, talvez isso esteja melhorando, mas na época de William Shakespeare, como isso devia ser muito forte, né? Extremamente forte. Para ela, o lugar, para Agnes, o lugar seria mesmo de ficar em casa. E para ele, não. Para ele, teria liberdade de ir atrás da vida dele, do que ele trouxe, né? Da missão, do propósito dele, né? De chegar a falar assim: aqui vim, por que que eu vim? O que que eu vim fazer aqui? E o processo de individuação é isso, né? É realizar aquilo aqui eu vim e chegar a falar eu sou, eu sou. Quando se chega a falar eu sou, você já está no caminho da individuação, né? E é o lugar da mulher até então era de ficar como tantas, né? Como tantas figuras casadas, mulheres casadas com homens famosos. Né? Quantos que a gente conhece, né, Liliane? Você tem um livro sobre isso, em que a mulher fica até contribuindo com a sua criatividade, entregando para ele a sua criatividade para que ele realize. O homem realiza e ela Mas, entrega para ele a sua realização criativa. Isso é muito comum e a Agnes fez muito isso. Ela se sacrificou, cuidou das crianças, da casa, da família, para que ele pudesse ser o falcão que voa e realizar o seu caminho de vida. Mas ela também foi coautora, com certeza. Ela foi coautora da obra de Shakespeare. A gente tem que acreditar, né? É como um conto de fadas. Tem um filme e a gente acredita. Se isso aconteceu dessa maneira, quem é que vai saber? Né? Não se sabe, mas a gente acredita. É que nem um mito. Os filmes de hoje são os mitos. É porque os homens sempre escrevem mitos. E a gente precisa acreditar nessas histórias como elas são, como elas se apresentam. Então, eu acredito, né, que Agnes foi coautora da obra desse Shakespeare, desse filme. mas, Glória, só um parêntese, depois você falar, fecha do final do filme. Ela é mostrada desde o começo como uma mulher que é contrária a toda essa tradição da mulher da época que seria hoje.
porque ela não é submissa, ela se entrega a ele por uma escolha, por uma vontade. Eu acho que essa mulher, ela é, ela é essencialmente, ela se sacrifica sabendo o que é que ela está fazendo, porque ela sabe da magnitude da obra dele e ela está dentro do universo muito integrado, por isso eu chamei ela até uma alquimista. A meu ver, ela traz, apesar de ainda estar a mulher dentro de casa, claro que as possibilidades de saída para o mundo da mulher eram muito limitadas, mas eu acho que ela é uma mulher que se faz, que está no seu processo de individuação e que tem uma quebra tremenda com uma tragédia assim, que aí vem todo também os erros, a raiva e tudo mais. Então, eu acho que ela já mostra uma passagem de uma nova mulher. Inclusive, ela não é submissa a ele como a mãe dele, que deixa que o pai bata no filho e fica lá, né? Ela não é uma mulher que submissa. Então, eu acho que, bom, depois vamos ver o que que o pessoal vai achar. E o Ela final não é do filme? submissa, mas ela é limitada pelo momento, né? Sim, sim, isso sim. Tem É. uma conjuntura de época, mas ela é. Ela E é esse muito final? forte, ela é É, muito forte. não Ela é é? muito criativa, mas É, ela é limitada pelo momento em que ela vive, né? com certeza, com certeza. E esse finalzinho? Então, a Glória falou que o final para ela é essa redenção do olha para mim, não é, Glória? É, para mim, é É, porque ela entende, né? Ela entende. Ela percebeu que o ninho dela estava inteiro, não tinha sido quebrado com a morte do menino.